capítulo 12 ao capítulo 14, e eu expliquei para vocês, estou só destacando, que as 7 cenas, elas falam a respeito da primeira vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, até a sua segunda vinda. Então, cada cena das 7 cenas, nós temos o mesmo relato, com algumas pequenas diferenças, alguma extensão um pouco maior, né? Algum dado a mais que é acrescentado, mas é basicamente a mesma história que é contada nas 7 sessões do Apocalipse. E para a gente entender o Apocalipse, nós precisamos compreender que são 7 sessões, senão você cria uma coisa muito estranha, né? Porque a gente observa que é a mesma temática sendo tratada. Bom, e aí, nesta manhã nós iremos tratar do capítulo de número 14. No capítulo 14, de maneira resumida, para que você possa até gravar, o que nós encontramos no capítulo 14? A declaração da vitória dos salvos, o anúncio do fim e também o quê? O anúncio do fim desta era e também o juízo e a punição dos ímpios. É o que nós vamos encontrar no capítulo 14. Então, a gente observa que, mais uma vez, nós estamos vendo que o autor, João, ele trata do final dos tempos, como as coisas hão de acontecer, tá bom? Bom, e aí, o capítulo de número 14, versículo 1, nos diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Capítulo 14, versículo 1, tá bom? Então, o que nós observamos primeiramente aqui no capítulo 14? Nós verificamos uma visão da adoração celestial. O Deus Criador poderoso sendo adorado por quem? Pelos 144.000. E quem são os 144.000? Não se trata de um número literal, né? Porque senão, coitado de nós, né? Porque quanta gente já foi salva, então a gente ficaria de fora. Não é assim, né? Nós entendemos que esse número, ele é o número simbólico, é o número de toda a igreja, em todas as dispensações, ou seja, é a igreja do Antigo Testamento, é a igreja do Novo Testamento. Pastor, mas que isso, igreja no Antigo Testamento? Sim, a igreja no Antigo Testamento. O povo de Deus de todas as épocas, ele forma o quê? Forma o povo santo, né? Os 144.000. Então, os judeus que morreram na esperança do Messias, que eram realmente fiéis, eles foram salvos por Jesus. Eles faziam parte do povo de Deus, claro. Como hoje também, os judeus que recebem Jesus no coração, eles também fazem parte do povo de Deus, não é verdade? E também todos aqueles irmãos em Cristo que se converteram, que foram regenerados, ainda que eles sejam gentios, não importa. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, versículos 9 e 10, nós encontramos o quê? Quem pode abrir aí rapidamente? Capítulo 5 de Apocalipse, versos 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: Dignos és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o que acontece? Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, em todas as partes do mundo, todos os povos, né? Por isso nós pregamos o Evangelho. Então, os 144.000 são os salvos, os eleitos de todas as épocas da história, né? Tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto.
pacto. Essas expressões que a gente utiliza, por exemplo, Antigo Testamento e Novo Testamento, talvez você não saiba disso. Nós fazemos essas divisões por uma questão didática, mas não que haja uma diferença, sabe? Então é uma história só, é um povo só, e é isso que nós precisamos entender. Todas as divisões que nós fazemos é para ficar ainda mais claro, mais inteligível o relato bíblico. Por exemplo, a graça de Deus só está no Novo Testamento? Não. A graça de Deus está no Antigo Testamento também. Então, quando a gente compreende isso, a nossa visão, a nossa percepção sobre a Bíblia, ela vai se ampliando, porque nós tivemos uma formação um tanto quanto equivocada, né? A gente sabe que durante um bom tempo, os pregadores, diante da demanda do crescimento do Evangelho, eles não tinham formação teológica, alguns eram precipitadamente ordenados, e com tudo isso, a igreja acabou também sofrendo na sua formação, no seu desenvolvimento. Bom, mas aqui aparece uma expressão, né? Eles estavam aonde? Versículo 1. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. Se essa visão é a visão celestial, esse monte Sião não é o monte Sião de Jerusalém. Esse monte Sião, na verdade, é uma linguagem simbólica para dizer o quê? Para mostrar aonde Deus está, os céus, né? Aonde Ele reside. Não significa dizer que seja o monte Sião lá de Jerusalém. Por exemplo, vamos ver aí Salmo 125, rapidamente. O que diz? Alguns sabem de cabeça até, né? Salmo 125. Vamos lá? Então, exatamente isso. Então, o que acontece? Está falando que existe realmente esse Monte Sião que a gente conhece, sabe, lá em Israel, mas existe, numa linguagem simbólica, o monte de Deus, o eterno monte de Deus, né? Então, esse grupo de pessoas, dos redimidos, eles estão diante de Deus prestando o quê? Adoração a Deus. É o que fala para nós o versículo de número 1. E diz mais, diz que eles traziam o quê? Eles traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Nós explicamos aqui na semana passada que essas marcas, elas significam o quê? Propriedade, né? Então, quem leva a marca da besta está ligado, pertence à besta, né? Ainda que essa pessoa, ela não seja, como eu posso dizer, ainda que ela não seja uma pessoa idólatra, excessivamente idólatra, ainda que não seja uma pessoa que viva dessa forma, totalmente desregrada, mas se essa pessoa não tem Cristo, se ela não nasceu de novo, ela é o quê? Ela é adoradora da besta. Compreendeu? Então, o que nós temos que fazer? Comunicar o Evangelho para que os eleitos sejam salvos, porque todos aqueles que não têm a marca de Cristo, eles terão a marca da besta, ou seja, eles pertencem à besta, assim como os salvos de Deus, eles pertencem a Cristo e por conta disso têm a marca de Cristo. Isso para nós é um fator de segurança espiritual. Nós somos dele, o maligno não nos toca, nós somos propriedade do Senhor e ponto final. Né? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos o povo do Senhor, e esse povo agora é um povo sacerdotal. Não é apenas um grupo de pessoas, não é mais apenas uma tribo, mas é
todo o povo do Senhor hoje se constitui de sacerdotes. Quando nós estamos na igreja adorando a Deus, nós estamos cultuando a Ele, adorando a Ele. Quando nós estamos na rua também, nós estamos caminhando por essa cidade, também exercendo um papel sacerdotal. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí, na sequência, versículo de número 2, né? Então, nós já falamos que o selo é uma marca de quê? De propriedade, de pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor. Ainda antes de passarmos ao versículo 2, eu queria contar para vocês um caso, porque já que eu estou falando de marca, né? Então, quem aqui é da área de marketing, da área de negócios, sabe que a marca realmente identifica um produto. E foi muito interessante que nos anos 80, né, faz tempo isso, né? Nos anos 80, vocês sabem que eu sou torcedor de que time? Fluminense, né? E na época o Fluminense, ele tinha um patrocinador que era Lecoq Sportif. Não sei se vocês lembram disso. Uma época muito boa, o Fluminense ia muito bem. E conosco convivia um rapaz que ele era assim, uma pessoa muito bacana, mas ele achava que ele fazia os melhores negócios do mundo. Sabe aquele cara que ele acha que ele vai comprar pelo melhor preço, que tudo que ele faz é excelente e tudo mais, que ele é muito esperto e muito vivo? E um belo dia chegou ele lá em casa, né? E na minha casa tinham vários rapazes que trabalhavam junto com meu pai, colaboravam com meu pai, e aqueles rapazes todos reunidos, né? E eu, meu irmão também. Daqui a pouco chega ele, contando uma vantagem. Eu peguei uma promoção maravilhosa. Eu comprei um tênis baratinho, vocês não sabem de que marca. E aí eu falei, que marca? Aí ele abriu a caixa para mostrar para a gente. Lecoq Sportif, essa marca francesa muito cara que o Fluminense está usando. E aí quando eu olho o tênis, eu virei para ele e falei assim, Zuca, não, esse aí não é Lecoq Sportif. Aí ele, como não? Aí eu falei, Lecoq Sportif tem a marca do galo. Esse aí é o Le Cheval, acho que é assim que fala. Esse é o Le Cheval, é a marca do cavalo. Dentro do triângulo de um estava um galo. No outro que ele comprou havia um cavalo. Então vejam vocês como a marca, ela realmente faz toda a diferença. Você identifica, você percebe, você vê do que se trata. E não dá para enganar. Quem tem a marca de Cristo é de Cristo. Quem não tem a marca de Cristo, é o que a Bíblia diz, infelizmente, para muita gente, tem a marca da besta. Exatamente. Só o símbolo. Porque o que acontece? O símbolo não precisa de explicação. Quando você olha para o símbolo, você já sabe o que está querendo dizer, né? Não tem dificuldade. Bom, e aí no verso 2, a gente lê assim: ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono. Veja comigo uma coisa interessante. Eles cantavam um cântico, e hoje o nosso irmão aqui trouxe um louvor bonito, né? Salmo 96, né? E falando justamente sobre isso, né? Então, tipo assim, é um cântico que não dá para ser entoado por quem não é dele. Esse cântico só poderá ser entoado por aqueles que tiveram encontro com Cristo, foram transformados pela obra de Jesus Cristo. Só esses poderão cantar esse novo cântico. Esse novo cântico, ele não é aprendido por qualquer pessoa, não pode ser entoado por qualquer pessoa, mas só por aqueles que pertencem ao Senhor, né? Por quê, irmãos? Porque a devida adoração, nesse momento, quando ele chegar, vai ser prestada só pelos eleitos, só por aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. É isso que o texto nos diz, né? Na sequência ainda, nós vamos observar
que esse cântico é um cântico que está sendo entoado pelos vitoriosos, por aqueles que fazem parte dos 144 mil. Então, é um cântico que está sendo entoado com muita alegria, porque a saga humana está terminou, e eles já estão lá nos céus adorando ao Senhor. Então, isso é importante que a gente compreenda, né? É isso que o texto está dizendo para nós também. Eles estão diante do trono, esses são aqueles também que foram comprados, são os remidos do Senhor, foram comprados por precioso valor pelo sangue de Jesus Cristo. E fica mais claro ainda na sequência, quando o texto nos diz assim, ó, ninguém podia aprender o cântico. Que coisa, hein? É um cântico exclusivo daqueles que nasceram de novo. Pois não, querida, pode falar. Sim. Sim. Sim, perfeito. Costumo ouvir por aí. Aham. Aham, compreendo. Eu já expliquei aqui uma ocasião que a linguagem do Apocalipse, ela é uma linguagem essencialmente o quê? Simbólica, né? Então a gente tem que entender o que está por detrás do que está sendo dito. Na verdade, essa ideia que está aí espalhada de que haverá um chip, pode até haver um chip. Só que esse chip vai ser usado tanto para o bem como para o mal. Mas aqui o que o texto quer mostrar para nós é justamente a ideia do pertencimento, da propriedade. Então, querendo dizer o seguinte, quem é de Deus tem a marca de Deus, espiritual de Deus, né? Por exemplo, o crente é selado pelo Espírito Santo, diz a palavra, mas ninguém vê esse selo, né? Ninguém vê esse selo. O que a gente observa é que houve uma transformação na vida da pessoa, não é verdade? Mas não é necessariamente o símbolo. Agora, uma coisa sim vai acontecer, né? Obviamente, aqueles que estão atrelados ao falso profeta, ao anticristo, esses terão privilégios inerentes pelo fato de estarem ligados ao anticristo, à besta e tudo mais. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas terão uma condição de vida em dado momento, né, quando chegar bem próximo do fim, mais difícil. Elas ficarão fora de algumas oportunidades. Tudo ficará mais difícil porque nós estudamos na semana passada as bestas, não é? Então, nós vimos o conluio entre o poder do Estado, do Império, e o poder religioso. Então, quanto mais perto chegar do retorno de Cristo, o que vai ocorrer? A igreja vai ser ainda mais pressionada e perseguida. E por conta disso, obviamente, o cristão vai ter algum tipo de dificuldade, inclusive na esfera material. E aí eu expliquei, quando nós lemos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vimos que aquelas igrejas, elas estavam sofrendo muito por conta de quê? Porque havia na época as agremiações, os sindicatos, e o que acontecia? Cada sindicato tinha o seu patrono, o seu padroeiro. Então as pessoas precisavam adorar ao Deus daquela confraria, daquele sindicato. Se eles não fizessem isso, o que aconteceria? Eles seriam prejudicados, eles não teriam condição financeira suficiente por conta disso. Os cristãos, em sua maioria, eles eram pessoas de classe social mais humilde, né? Eles tinham poucos recursos. Então, o que está por detrás do símbolo é o que realmente importa para nós, não é? Agora, é interessante dizer que a imagem do capítulo 14, versículos de 1 a 5, nos mostra
a recompensa, começa a mostrar a recompensa daqueles que permaneceram, daqueles que foram leais, daqueles que foram fiéis a Cristo, né? Então existe uma recompensa, apesar de todo o sofrimento que o crente passa, e há de passar ainda, existe uma recompensa da parte de Deus maravilhosa, inigualável. Pois não, irmã? Não tem. Não tem. Então, o que acontece? Ou você é de um ou você é de outro. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. A Bíblia mesmo diz para a gente o quê? Escolhei ou escolhai hoje a quem sirvais, né? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Né? Então, tipo assim, ou você serve a um, ou você serve a outro. Não há como servir a dois senhores. Mas o que talvez acalente um pouco mais o seu coração, como o meu também, por sermos tão sensíveis, é que a gente aprende que haverá gradações de bem-aventurança e haverá também gradações de sofrimento, né? Então, nem todo mundo vai ter o mesmo sofrimento, como também nem todo mundo vai receber o mesmo galardão, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Porque às vezes a gente observa pessoas que você fala assim, gente, que pessoa boa, honesta, correta, respeitosa, mas se ela não recebeu a Cristo ainda, entendeu? Quer queira, que a gente observe ou não, ela está vinculada à pessoa do anticristo, da besta, das hostes do mal, embora não se dê conta disso. Eu sei que é um discurso muito forte que a Bíblia traz, né? Ainda mais para uma sociedade como a nossa, plural, relativista, é algo muito complicado de se falar, mas é o que a Bíblia nos ensina e a gente precisa reproduzir esse ensino para o bem das próprias pessoas. Pois não? Porque, irmão, o que acontece? A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então, queridos, não existe, vou usar uma expressão um pouco popular, mas não existe repescagem, entendeu? Não existe segunda chance, entendeu? Nós precisamos definir em vida quem é o nosso Senhor, não é verdade? E graças a Deus o nosso entendimento foi aberto, né, espiritual, para perceber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a nossa vida não faz sentido se não for tendo o Senhor como centro da nossa história e da nossa vida. Ele tem a primazia, né? Isso eu acho que é maravilhoso. Eu fico pensando o quanto as pessoas estão perdendo por não abraçarem a fé em Cristo, não somente no que tange a vida futura, a eternidade, mas eu digo no tempo presente, né? Quando o Evangelho adentra a um coração, né, transformações muito significativas acontecem, né? A vida é transformada, os nossos valores, os nossos pensamentos, né? A gente, de repente, se é um pouco mais acanhado, a gente encontra um encorajamento para lutar, para vencer na vida, não é? Porque a gente entende que tudo o que a gente faz é para a glória dele, que ele nos chamou, que existe um propósito na nossa existência. 9:27. Olha, o que acontece? A percepção que o autor teve, né, não está equivocada, entendeu? Por quê? Assim como nós que somos de Cristo, nós temos uma mudança de mente, né, uma metanoia, né, uma mudança de cosmovisão também, e isso se expressa através de quê? Das nossas atitudes, dos nossos atos, né? Então, não seria nada equivocado. Mas como a linguagem é simbólica, as interpretações ou até as tiradas, né, elas são interessantes, entendeu? Mas é justamente isso que nós explicamos, né? Quando alguém tem a marca da besta, ele vai se comportar, ele vai defender todo o ideário da besta, não tem jeito,
entendeu? Porque é algo muito forte, ele vai ser guiado por esses valores e por esse comportamento. Bom, e aí o texto vai nos dizer assim, ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então você vê que fica a ideia de que eles chegaram até a vida celestial não por esforço próprio, né? Eles chegaram lá porque eles foram comprados. Houve uma ação de uma outra pessoa, que no caso é o próprio Deus através de Jesus Cristo, né? Nos comprando. É isso que o texto está dizendo. Então, são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Aqui pode dar uma ideia equivocada. Alguém vai achar então, pastor, então só pode ser salvo quem não casou, né? O padre ou alguém que não casou, que viveu só para Deus e tal, não teve nenhum contato íntimo com mulher. Não é nada disso que o texto está tratando aqui. Quando nós olhamos para a igreja, qual é a imagem da igreja? O que a gente lembra da Bíblia? A igreja, ela é o quê? Ela é a noiva de Cristo, ela é imaculada, ela é conhecida como virgem, não é verdade? Então, no sentido aqui, a ideia é essa, é mostrar que aquele que é de Deus, ele tem vida santa, porque a igreja é santa. Ainda que não seja perfeito no tempo presente, aquele que é de Deus, ele recebe sobre si o quê? A cobertura, a bênção, a justiça é imputada sobre nossas vidas. Aí você vai me perguntar, mas pastor, que palavra é essa? Imputada, né? Você vai lembrar que hoje de manhã eu falei assim, se você deseja colaborar com a Igreja Betel, você pega o nosso boletim e lá tem um número da conta, CNPJ, você pode fazer o quê? Acreditar na nossa conta, entendeu? Então, da mesma forma, o que aconteceu foi que a justiça de Cristo foi creditada na nossa conta, imputada. Compreende? É isso que aconteceu conosco. Bom, e aí vamos lá. Na sequência. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. É interessante observar que ele coloca aqui, né? Cristo, né, o Cordeiro e Deus, né, mostrando que não há diferenciação de poder, de valor entre eles, né? Isso é muito importante que a gente diga. E diz que eles são primícias da parte de Deus também. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Se nós olharmos para o céu, obviamente seria muito tranquilo observar isso. Mas quando a gente olha para a terra, também é interessante observar, tempo presente também. Aqueles que são de Cristo, eles não conseguem abandonar o caminho do Senhor. Eles têm um dissabor na igreja local, eles às vezes ficam chateados com outro irmão, ficam chateados com o pastor às vezes, né? Essas coisas acontecem, mas algo também acontece com eles. O que é? Perdura uma esperança, uma permanência. Eles não conseguem ficar distantes muito tempo. Entendeu? É muito mais forte em nós o chamado de Cristo. Aquele que é eleito, ele sempre volta. Ele fica um tempo, às vezes, entristecido, magoado, com problema, com o pastor, com o irmão, com o presbítero, com o diácono. Mas chega uma hora que ele fala, o que eu estou fazendo da minha vida longe do povo santo, longe da igreja, longe da assembleia que adora a Deus todos os domingos. Eu nasci para isso, o meu coração deseja isso. Eu sinto falta de adorar ao Senhor. Mas se não faz falta alguma, aí já é complicado. O coração está endurecido, está empedernido. Talvez essa pessoa, ela nunca tenha tido um encontro real com Cristo, talvez. Mas aquele que realmente é renascido,
ele não consegue ficar distanciado. Ele encontra prazer na casa de Deus. Ele encontra prazer na comunhão dos santos. É algo que alegra a alma, é algo que o contagia. Irmãos, eu vi hoje um cântico aqui, que eu já conhecia, né, de longa data. Eu falei, gente, essa música me reporta um tempo de juventude, que eu adorava a Deus, que eu ia para a mocidade, e eu lembrei dos meus irmãos em Cristo da época de mocidade. Falei, que coisa boa, que recordação maravilhosa. E a gente jovem, mas servindo ao Senhor, entregando a nossa mocidade ao Senhor. Isso me emociona muito, tenho que me conter, porque senão as emoções, né, afloram. Mas é algo maravilhoso de você observar. Bom, e aí quando você vê aqui o versículo número 5, veja comigo mais uma vez, porque a gente passa às vezes meio rapidamente. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Por quê? Eles são o quê? Imaculados. É interessante notar que lá em Hebreus capítulo 13, se não estou enganado, versículo 5, acho que é 5, se eu não estou enganado, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? O que Deus quer dizer aí? Ele quer dizer que o casamento é algo tão significativo, né, tão importante, que o leito precisa ser sem mácula. E aí você fala, mas pastor, o que é mácula? Sem mancha. Mas tem uma palavra ainda mais interessante, que eu já usei uma ilustração uma vez, sem nódoa. Lembra dessa palavra? Quase ninguém fala, né? Nódoa. Nódoa é aquela marca que fica na roupa por causa de uma fruta, geralmente, né? E não sai. É muito triste quando o casamento ele é afetado por alguma mácula, por alguma nódoa. Só realmente a graça maravilhosa de Jesus Cristo para perdoar e para fazer com que o casal continue juntos, né? Eu lembro, e aqui vocês sabem que eu gosto de contar uns exemplos meio engraçados, né? Ou tão que eu penso que sejam engraçados, né? E aí o que acontece? Uma ocasião foi o aniversário de um amigo meu, Léo. Já contei isso numa pregação. O que eu fiz? Eu falei, não posso de qualquer maneira, né? No aniversário do meu amigo. Então eu comprei numa loja de departamentos, né? Como é que é, né? Comprei uma camisa de linha, toda ela de linha, bonita, uma bermuda também, com os bolsos assim, aqui do lado, cargo, né? Tipo as calças que o TG gosta. E comprei também, eu sei que o TG gosta dessas calças, e comprei uma sandália maravilhosa. Aí me arrumei todo e fui. Tá bom, quando eu passei aqui na Gavião Peixoto, eu senti que caiu um pingo em mim. A roupa era novinha, gente. Comprei para pagar em 5 vezes no cartão da loja. Não vou fazer comercial da loja aqui, não. Mas o que aconteceu? Cara, e eu falei, foi só um pingo d'água, né? E aí fui andando. Daqui a pouco, quando eu olho assim para a camisa, havia uma marca aqui. Já estava de outra cor, havia secado, já estava de outra cor. Aí eu falei assim, que vale que foi só a camisa. Irmãos, quando eu olhei, a bermuda também foi atingida. E o pior de tudo, queridos, não tinha jeito. Eu falei, não vou ter mais como usar essa roupa. E a roupa era nova, eu fiquei muito chateado, sabe, com aquilo. Fui para a casa do meu amigo, que eu me arrumei todo para ir no aniversário dele, daquele jeito, né? Por causa da nódoa, entendeu? Por causa da marca que ficou ali, né? Então, quando a gente olha, não é? Quando a gente olha para essas situações da vida, a gente fica muito triste. Mas o texto diz aqui para nós, né? Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, eles são imaculados. Gente, nós não somos imaculados porque sejamos perfeitos, né? Mas porque essa bondade de Deus, a misericórdia de Deus um dia nos atingiu. E quando chegar esse momento glorioso, com o corpo transformado, né? Glorificado,
Irmãos, vai ser algo indizível, inenarrável, um prazer, uma alegria portentosa, maravilhosa, que todos nós viveremos, né? Bom, e aí, versículo 6. Quem pode ler para nós aí bem alto? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Até aí. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. O Evangelho não é só o Evangelho do Novo Testamento. O Evangelho é o Evangelho eterno. Compreende? Então, a Bíblia fala que é o Evangelho eterno. É isso que o texto nos fala aqui. Outra coisa importante de dizer. O anjo que está aqui, gente, a visão é celestial. O anjo que está aqui, diz aqui que ele está anunciando o Evangelho eterno, não significa dizer que ele está pregando, compreendeu? Porque a tarefa de pregar o Evangelho não é dos anjos. De quem é a tarefa? É nossa, da igreja. A tarefa é da igreja. Então nós precisamos compreender que a linguagem aqui é uma linguagem simbólica e nós precisamos compreender um texto com muita calma, com muito vagar, né? Então, portanto, nós pregamos o Evangelho em todo o mundo, por todo o mundo. Quem já ouviu falar no proto-evangelho? Léo. O que é o proto-evangelho, Léo? Pô, maravilha. Queria ter um filho assim. Não, de cabeça também falar o versículo todo seria demais, né? Bom, 3,15. Então, o que acontece? É o proto-evangelho. Leia para nós, Léo. É a primeira menção que nós encontramos sobre a necessidade da vinda do próprio Cristo, né? Quando foi que Cristo deu um golpe, desferiu um golpe mortal sobre Satanás, sobre a antiga serpente? Na cruz do Calvário. Muito bom, Ulisses. Então, queridos, o texto vai nos dizer ainda para proclamar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Uma coisa importante dizer aqui, essa declaração aqui é um anúncio sobre uma advertência às pessoas, né? É uma advertência. Por isso o anjo está proferindo. É um juízo, né? É uma advertência caso o homem não fizesse o que era certo, ele seria o quê? Ele seria punido, né? Então, proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. O que nós lemos mais cedo? Apocalipse 5, 9 e 10. Nós lemos isso aqui no início da palestra, né, do estudo de hoje. E o que nós falamos? Que Deus tem os seus eleitos em todas as partes do mundo. Assim também nós sabemos que em todas as partes do mundo também existem as pessoas que se perderão, que são ligadas à besta. Então a tarefa nossa é de anunciar o Evangelho. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Vamos ler, por gentileza, rapidamente, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Esse texto também às vezes é mal compreendido. Então, um presbítero nosso, de uma igreja que eu dirigia um tempo atrás, pastoreei, ele achava que todo mundo ia ser salvo com base nesse versículo. Ele achava que todo mundo no final ia se render, né, ia reconhecer a Cristo, só que o texto está falando de algo que será coercitivo da parte de Deus, tá? Ou seja, algo que será imposto. O que Deus quer de nós hoje, o que é? Uma adoração e um reconhecimento voluntário, compreendeu? Voluntário. E aqui o texto está dizendo outra coisa, está dizendo que no final de tudo, né,
no dia do juízo, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que se render e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Cristo. Compreende? Então, é disso que o texto está tratando e muita gente não compreende, né? Nabucodonosor, ele reconheceu, obrigado, que Deus é Deus. Nós vemos quando a Bíblia também diz assim, né? Dario, né? Meu servo, né? O que está dizendo ali? Não é que ele fosse alguém que de coração servia a Deus. Não era esse tipo de relação com o ser divino, né? Ele era, na verdade, algo que ele fazia porque tinha que fazer. Mesmo aquele que não serve a Deus, ele acaba cumprindo os propósitos de Deus, mesmo sem se dar conta disso. Exatamente, usado por Deus para aquele momento, mas não que de coração ele tivesse submetendo a Deus ou convertido a Deus, tá? Bom, e aí a gente prossegue no versículo de número 7, diz o que aí para nós? Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu, o quê? Então aqui nós vemos uma linguagem que na verdade é que um decreto que precede, né, ao juízo, ao próprio juízo. Bom, outra coisa importante da gente dizer aqui, nesse versículo, veja comigo, e glorifiquem, blá, 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 adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Bom, ele aqui especifica quem é o ser que está sendo adorado. É o Deus Criador. Não é qualquer criatura, não é qualquer concepção humana, né? Muitas pessoas têm as suas projeções, né, sobre divindades, né? Alguém disse que Deus criou o homem do pó da terra e o homem criou deuses do pó da terra, não é? Então, olha o equívoco. Então, o texto é muito claro para nós. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição, né? Quando a gente olha para esse versículo de número 7, né, e a gente vê a questão de Babilônia, quem pode me falar um pouco, quem lembra um pouco sobre Babilônia? O que Babilônia é figura para você? Imoralidade, prostituição, idolatria. É uma figura também desse mundo com seus valores, filosofias, que são profundamente atraentes a nós, né? Aos seres humanos. A gente lembra, claro que eu não vou ler aqui o texto, nem vou falar detalhes, mas vocês lembram que quando o povo saiu de Babilônia, eu pergunto a vocês, todos queriam voltar para a Terra Santa? Não, não é? Por quê? Eles já estavam estabelecidos ali, acostumados, não é isso, irmã? Acostumados, eles não tinham o quê? Desejo de voltar. Por quê? A vida era boa, a vida agora estava boa, era maravilhoso, era sedutor viver os prazeres que eles viviam ali, então não havia interesse em retornar. Então Babilônia é símbolo disso tudo que nós falamos aqui, entendeu? E há de chegar o dia, né, em que Babilônia cairá. Não necessariamente Babilônia é Babilônia, né? Porque Babilônia hoje já não existe mais, é um império que já passou, mas tudo aquilo que ela simboliza, né, entre as nações. É isso que nós temos que entender quando a gente olha para o Apocalipse. Babilônia, vai cair Babilônia que já caiu lá atrás? Já não existe mais? Não. Está falando justamente dessa realidade. E é essa compreensão que nós, em pleno século XXI, precisamos entender para que o texto faça sentido para nós hoje. Senão o texto não faz sentido, entendeu? É uma linguagem simbólica. Babilônia é figura de tudo isso que seduz, que atrai ao homem, né? Para a gente finalizar por hoje, eu não vou poder chegar até o final porque
não vai dar tempo, né? Então, nós falamos sobre Babilônia, o mundo como centro de sedução. Aqui no texto, sua queda futura é vista como já ocorrida. Nós vemos os aliados do dragão, né? Nós vimos também na semana passada a besta do mar, que tem a ver com o quê? Com os impérios, né? Os 7 impérios, a besta da terra, o falso profeta ou a falsa religião, e a Babilônia, que é o mundo sedutor, e como o mundo seduz, não é? Por exemplo, sedução que os pastores têm. A sedução de ser, por exemplo, famoso, poderoso, influente, importante. Muita gente tem esse tipo de pressão e acaba por baratear o evangelho, flexibilizar a mensagem, porque no afã, no desejo de quê? De ter muitos seguidores, né? De ser conhecido, de ser convidado para grandes eventos e para grandes momentos também. E tudo isso nós, como igreja do Senhor, os pastores, principalmente, precisam pensar nisso. Eu, inclusive, fiz uma frase, né? Escrevi uma frase que eu queria ler para vocês. Ainda vou postar na internet, porque está em construção ainda o pensamento, mas criou-se uma ideia nos anos 90, por aí, final dos anos 80, 90, de ser relevante. Então, o cristão tinha que ser relevante. Então, ele não podia, por exemplo, pregar para uma quantidade pequena de pessoas. Que é isso? Seu dom é grande, seu talento é grande. Que é isso, gente? Perder tempo aí com meia dúzia de pessoas? Não, tem que buscar aí um grupo maior. Falar em qualquer lugar? Não, para quê? Vai falar num bairro de periferia, vai pregar não sei... Não. Essas ideias estavam presentes no nosso meio, como ainda estão, né? E com isso, sabe o que aconteceu? Muitos pastores foram infectados por esse tipo de ideia. E muita gente boa, nesse afã de relevância, caiu. E caiu feio. Gente talentosa, gente que tinha uma história bonita e coerente. E aí, me veio um pensamento aqui que eu quero dividir com vocês. Eu escrevi assim: ser relevante não é ser famoso, mas é fazer aquilo para o qual Deus nos vocacionou. Compreende o que eu quero dizer? Vou repetir. Ser relevante não é ser famoso, mas é fazer aquilo para o qual Deus nos vocacionou. Pode falar. Sim. Exatamente. Bom, e aí o texto diz assim, versículo 8, um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da ira. Então aqui tem uma coisa muito interessante. Se por um lado essas pessoas, né, ligadas à besta, à Babilônia, se elas receberam, né, beberam o vinho ligado à Babilônia, que era uma coisa transitória, que trazia poder e prazer transitório, o texto nos diz que igualmente também elas beberão um outro vinho. Olha que coisa forte. Para quem pensa só num Deus bonachão, num Deus Papai Noel, olha o que a Bíblia diz aqui para nós. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o texto diz que essas pessoas beberão o quê? O vinho da ira, do cálice da ira de Deus. Mas só que, vai ficar mais claro semana que vem, porque eu vou parar por aqui, só que não será algo transitório. Elas terão que beber desse cálice, provar dessa ira de maneira ininterrupta. Será algo que vai acompanhá-las por toda a eternidade. Veja você,
Por um lado, existe o prazer transitório, o poder transitório, mas a bênção de Deus, ela é perene, ela é para sempre. Ela vai nos acompanhar, inclusive, no novo céu e na nova terra. A bênção de Deus sobre cada um de nós. Então, são reflexões muito importantes que nós precisamos fazer, porque tem muita gente achando que Deus, no final de tudo, Ele vai abonar a falta de todo mundo. Não é igual aquele professor bonzinho, né, do colégio, que no final abona a falta de todo mundo. Ele não vai fazer assim. No final de todas as coisas, quem não for leal a Cristo, quem não tiver nascido de novo, quem não perseverar, essa pessoa beberá o cálice da ira de Deus. Isso para nós não é motivo de pavor nem de medo, mas é um motivo para quê? Para nós evangelizarmos ainda mais as pessoas, porque a salvação é pela graça. A gente sabe que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, mas evangelizar o maior número de pessoas, falar para elas do amor de Cristo, viver uma vida correta, santa, sempre sabendo que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé, mas vivendo uma vida coerente com a nossa fé. E infelizmente, né, a gente sabe que muitas pessoas estão seduzidas pela religião do nosso tempo, que é uma religião liberal, mesmo a religião cristã, ela é liberal, ela diz que todo mundo, no final das contas, vai ser salvo. E a Bíblia não diz isso. E por mais que o meu discurso, o seu discurso, o discurso bíblico, seja aparentemente anacrônico, ultrapassado, antiquado, nós precisamos de fidelidade ao texto sagrado e falar da verdade de Deus, todo o conselho de Deus para todas as pessoas. E muitas denominações que começaram bem, elas estão se perdendo no meio da caminhada, entendeu? Porque elas estão adotando ideias da teologia liberal, entendeu? Então, flexibilizando a Bíblia, ensinando coisas que nós não podemos jamais concordar. Então, isso é um alerta para a igreja, porque existem pessoas que não conseguem discernir o que estão ouvindo, né? Porque não foram bem formadas na própria igreja. E por conta disso, aceitam qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer doutrina. E também tem igrejas que declaradamente já foram fundadas para disseminar ideias equivocadas. Concordo com a irmã. Exatamente, igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas. Eu queria, nesse momento... Sim, ensinos equivocados. Por isso que eu digo a você, tudo aquilo que o pastor prega, ensina, ele precisa se reportar à Bíblia. Ele tem que mostrar que o que ele está falando é despreparada. Por isso que é importante, por isso que eu digo a vocês, às vezes eu recomendo para alguém, tem uma igreja perto da sua casa que é muito boa, tem uma outra igreja lá que é muito boa também e tal. Mas, geralmente, quando a gente evangeliza, não é por causa de proselitismo, não. Mas, quando a gente evangeliza, nós temos que trazer pessoas para serem discipuladas e ensinadas na nossa igreja. Por quê? A gente sabe que a nossa igreja é uma igreja correta e séria, bíblica. Compreendeu? Então, não é achando que a nossa igreja é melhor do que as demais, mas a nossa, nós a conhecemos, aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. Então, temos que ter cuidado, porque às vezes, até mesmo dentro de uma denominação, nós encontramos alguns púlpitos que estão completamente desvirtuados, equivocados da sã doutrina. Irmãos, eu preciso terminar, respeitando o horário e o horário de vocês também. Vocês têm os seus compromissos. Semana que vem nós terminaremos, concluindo o capítulo 14. Não deu para concluir hoje, mas eu achei que foi muito importante, porque houve uma participação muito significativa dos irmãos, todos os irmãos participaram, e inclusive a Elisa, né, que eu pensei que ela fosse mais quietinha, mas ela hoje participou e falou tanta coisa significativa e que contribuiu para a nossa aula.